Olá, estou aqui para conversar com vocês sobre a cirurgia cardíaca mais comum, que é a cirurgia de ponte de safena. Com certeza, vocês têm alguém na família, algum conhecido, alguém que já teve que passar por isso. E quando vem essa informação que vai ter que operar o coração, é sempre um susto para toda a família. Gostaria então de explicar inicialmente o que é isso. Por que precisa dessa cirurgia? Por que é algo tão agressivo? Enfim, o nosso coração ele é composto de um sistema de irrigação, as artérias coronárias. São essas artérias as primeiras artérias a receberem o sangue oxigenado que o coração bombeia. Ele, por ser o órgão mais nobre, vai receber esse sangue diretamente nessas artérias que são principais em três: a artéria descendente anterior, uma artéria lateral, que é a artéria marginal, e a artéria coronária direita. Essas artérias, então, são responsáveis por nutrir esse músculo que está bombeando o sangue. Devido a vários fatores muito conhecidos, o tabagismo, a aterosclerose, a hipertensão, o estresse, o colesterol, o sedentarismo, vão se acumulando placas que vão obstruindo essas artérias. E essas placas podem se tornar tão graves a ponto de obstruir uma, duas, as três artérias do coração. E essas artérias obstruí-las em várias porções, no início, no meio ou no fim. E quando isso acomete a origem dessas artérias, que a gente chama de tronco, ou quando essas obstruções, esses entupimentos acometem duas ou três artérias, ou ainda quando essa obstrução acontece numa bifurcação, numa divisão dessa artéria principal, pode-se indicar a necessidade de uma cirurgia de ponte de safena. Esse é o nome comum, o nome que foi dado, popularmente conhecido. Cientificamente a gente fala em cirurgia de revascularização do miocárdio. Por que revascularização? Essa é a vascularização. Nós vamos colocar uma nova vascularização. É uma revascularização, né? Para isso, o que a gente utiliza? A gente precisa de alguns substitutos, alguns tubinhos, né? E inicialmente foi usada a veia safena da perna. Essa veia é colocada invertida e nós desviamos o sangue dessa posição para aquela posição da artéria, fazendo então uma ponte, um desvio pela região que está obstruída. E isso se faz em uma, em duas, em três, em quatro, em cinco. Nós podemos ter cirurgias de uma ponte, duas pontes, três pontes, quatro pontes ou cinco pontes de safena. Porém, com os estudos e com o tempo, o que se observou? Que essa veia safena, ela também vai sofrendo degeneração, vai se estragando, vai se obstruindo por aqueles mesmos fatores que eu falei: pressão alta, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, e com o tempo também vai obstruindo. E os estudos mostraram o que então? Que nós temos um outro substituto muito bom para pôr aqui, que é a artéria mamária. Então, comumente chamado assim, fez uma mamária, foi uma safena e a mamária. Por que essa mamária? A mamária, ela é uma artéria, não é uma veia. O tecido dela, a composição dela é muito mais parecido com aquela que está doente no coração. Então essa mamária que nós possuímos, os homens e as mulheres, ela fica na parte interna do tórax, do lado esquerdo e do lado direito, e também pode ser desviada para o coração. Então, sempre que possível, numa cirurgia de ponte de safena ou de revascularização do miocárdio, a gente faz a ponte de artéria mamária, tá? E, se for preciso, duas mamárias ou pontes de mamárias e safenas, para poder levar nova vascularização, uma revascularização em todos os pontos do coração que estão sofrendo, que estão sem sangue.
A cirurgia de revascularização do miocárdio é uma cirurgia já muito antiga, do ponto de vista médico, muito sedimentada e ainda atual, ainda muito utilizada, né? Apesar das angioplastias, dos stents, que é sem dúvida um tratamento maravilhoso, porque tratam obstruções de poucas artérias, de uma artéria, a cirurgia de ponte de safena, de revascularização, ainda se mantém atual e necessária, sendo essa a cirurgia a principal cirurgia realizada pelo cirurgião cardiovascular. A cirurgia de ponte de safena, apesar de assustar quando você é informado, a família começa a saber que alguém vai ter que operar do coração, ela é uma cirurgia atualmente de um risco baixo. O que é um risco baixo? Quando você considera levar um paciente a uma cirurgia, você tem que sempre pensar qual é o risco e o benefício. Numa cirurgia de ponte de safena, a gente trabalha com um risco de mortalidade, um risco de vida, um risco de óbito em torno de 1 a 2%. Nossa, mas é tão pouco? Sim, é tão pouco. Mas não é pouco se você for a pessoa que entrar nesse 1%. E toda a vida é importante. Ideal se fosse 0%. E muitas vezes até se consegue chegar a 0%, com uma equipe muito bem treinada, com um hospital muito bem emparelhado. Isso porque essa cirurgia não depende de uma só pessoa, é uma cirurgia realizada em equipe, com equipes treinadas, anestesistas, intensivistas, cardiologistas, consegue-se sempre o melhor resultado. É o que nós chamamos de Heart Team, é o time do coração. Tá? Essa cirurgia, então, é uma cirurgia de um risco aceitável. Não podemos dizer que é um risco baixo. Risco baixo seria 0,0 alguma coisa. A gente fala em risco baixo, em torno de 1 a 2%. Essa cirurgia tende a ser mais comum nas pessoas de mais idade, apesar de termos ela desde os pacientes de 30 anos aos pacientes de 90 anos. E com o envelhecimento da população, a gente percebe cada vez mais pacientes de idade necessitando da cirurgia. E para tanto, a gente tem que se preparar e preparar muito bem esse paciente. O preparo do paciente começa no consultório do cardiologista clínico, esse mesmo médico que indicou você a um cirurgião para fazer a cirurgia. Muito comum nos pacientes que vão à cirurgia cardíaca são comorbidades, por exemplo, o diabetes. E o paciente com diabetes tem uma dificuldade de circulação não só no coração, mas também uma circulação periférica. Para isso, para diminuir os riscos, diminuir a mortalidade do paciente diabético, o que é importante? Principalmente, cuidar da sua dieta, restringir os alimentos que vão aumentar a sua glicemia, o uso adequado dos medicamentos, dos hipoglicemiantes, os medicamentos para diabetes, e fazer um controle de exame de sangue. Por exemplo, nós vamos medir a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada e temos um parâmetro que nós consideramos ideal, que nesse parâmetro o risco é um risco aceitável. O paciente para a cirurgia cardiovascular precisa também de outros exames. Todo paciente que é indicado uma cirurgia de ponte de safena, ele fez um exame chamado cateterismo cardíaco. O que é esse exame? Para mostrar essas artérias do coração, elas não são visíveis a um exame de raio-x, por exemplo, ao eletrocardiograma, ao ecocardiograma. Nós precisamos injetar aqui um contraste. Para isso é o feito cateterismo, onde com um catéter plástico o médico vai chegar ao coração e vai jogar um contraste desenhando, delineando essa artéria, mostrando onde estão as lesões. E quando vamos operar um paciente de ponte de safena, nós vemos esse cateterismo, nós olhamos ele em todos os ângulos para ver exatamente onde está essa lesão, o tamanho dessa lesão, se é possível então fazer a ponte de safena, se é possível fazer uma angioplastia, a molinha, ou se o tratamento é apenas com medicação. Mais modernamente, tem-se indicado também a angiotomografia de coronárias,
O que é? É uma tomografia, como existem normalmente, dos vasos, angiotomografia, tomografia dos vasos. Mas mesmo com a angiotomografia, nós necessitamos, para indicar uma cirurgia de ponte de safena, o cateterismo cardíaco. O cateterismo, então, nada mais é do que um exame de imagem com contraste das artérias do coração. Ele não faz nenhum tipo de tratamento. O cateterismo é apenas um exame de imagem. Então, no preparo deste paciente para uma cirurgia, nós vamos observar, nós vamos ver esse exame, identificar as lesões e fazer um plano de cirurgia, de quantas pontes serão abordadas, quais artérias vamos utilizar, vamos usar as safenas, vamos usar as mamárias. Isso nós avaliamos no cateterismo cardíaco. Outro exame fundamental no preparo para a cirurgia de ponte de safena é o exame do ecocardiograma. O que o exame do ecocardiograma vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar toda a estrutura do coração, a estrutura interna, as válvulas, o músculo cardíaco, qual área do coração infartou, qual área contrai, qual área não se mexe, vai nos dar a força desse coração. Esse é um dado muito importante. Um coração com força normal é um resultado de cirurgia excelente. Um coração que tem vários infartos, que teve um prejuízo da força do coração, o resultado da cirurgia é diferente. Isso tudo tem que ser analisado através de um ecocardiograma. Este exame nós repetimos e fazemos durante o procedimento cirúrgico também. Então nós recebemos essa pessoa que vai operar no consultório, analisamos o ecocardiograma pré-operatório e também durante o procedimento, durante a realização das pontes de safena, estaremos fazendo um ecocardiograma para poder avaliar calcificações na aorta, onde vamos colocar as pontes, o resultado da cirurgia, como esse coração está contraindo após receber essas pontes de safena. Então este é um outro exame fundamental no preparo do paciente. Outro exame comum e fundamental, o eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame muito simples e muitos me perguntam: puxa doutor, eu fiz um eletro e não mostrou nada e agora estou aqui sentado à sua frente para fazer uma cirurgia de ponte de safena. Não se engane, o eletrocardiograma é de extrema importância e apesar de muitas vezes ele ser normal, ele é um exame que nos mostra o ritmo cardíaco, o número de batimentos, nos mostra se há uma cicatriz no coração ou não, se existem arritmias, se existem áreas de sofrimento, indica qual área do coração está esse sofrimento e ele é um exame muito rápido e fácil de ser realizado. Na consulta com o seu cardiologista, você vai ter feito esse eletrocardiograma. Só que sim, a doença do coração é uma doença dinâmica. Muitas vezes, naquele momento daquele eletrocardiograma, o seu coração não estava em sofrimento. Por isso, naquele momento, o seu eletrocardiograma estava normal. Mas se for mais a fundo, por exemplo, com o exame de um teste de esteira. O que é o exame do teste de esteira? Você vai forçar o seu coração, você vai exercitar, vai exigir mais oxigênio. E uma vez essa artéria obstruída, não vai conseguir entregar esse oxigênio para o seu coração. E no pico do esforço, ou durante o esforço, ou após esse esforço, o eletrocardiograma do teste de esteira pode se mostrar alterado. Depois desse exame alterado, o cardiologista vai avaliar e vai indicar então um exame mais a fundo, mais invasivo e pode indicar o cateterismo cardíaco, mostrando as lesões e aí sim trazendo à cirurgia uma pessoa mesmo com um eletrocardiograma normal. Tá? No preparo do paciente para a cirurgia de ponte de safena, nós então falamos do cuidado do diabetes, nós então falamos do cateterismo, do ecocardiograma, do eletrocardiograma e outro exame fundamental, o exame das veias da perna. Na consulta de avaliação para a cirurgia de ponte de safena,
você vai ser avaliado o seu físico, o seu pulmão, o seu coração e também as veias da perna. Essas veias safenas têm que ser veias que têm uma qualidade para substituir uma artéria importante do coração. No exame físico, você pode detectar isso. Mas essa veia pode ser doente, ela pode ser uma veia com varizes, uma veia dilatada, onde o seu interior, a sua parte interna, que é onde vai conduzir o sangue, ela não é uma parte normal. E essa veia não pode ir para o coração. Então, no preparo deste paciente para a cirurgia, nós vamos pedir um exame de ecodoppler das pernas, para avaliar exclusivamente as veias safenas. Outro exame fundamental para avaliação pré-operatória é o exame de radiografia do tórax, o raio-x convencional, anteroposterior e lateral. O que nós avaliamos com esse exame para a cirurgia de ponte de safena? Avaliamos a estrutura óssea que esse paciente apresenta, nós avaliamos se o pulmão tem alguma patologia, por exemplo, um edema pulmonar, uma congestão, um DPOC. Nós avaliamos se esse paciente ele tem uma caixa torácica que impeça essa cirurgia, por exemplo, um pectus excavato. Então o raio-x é um outro exame de rotina e muito importante. Outro dado importante de preparo para a cirurgia de ponte de safena é o paciente não ser portador de anemia. Nós então solicitamos um exame de hemograma, onde nós vamos contar se esse paciente tem hemácias suficientes para enfrentar uma cirurgia. Por quê? A cirurgia do coração, a cirurgia de ponte de safena, é uma cirurgia onde nós vamos mexer em grandes artérias, onde há perda de sangue, e esse paciente vai necessariamente perder parte dessa quantidade de sangue que ele já tem. Todo paciente que vai à cirurgia de ponte de safena com anemia, ele vai ter mais risco de complicações e de mortalidade. Se esse paciente ele é portador de anemia e se há condições, essa anemia vai ser corrigida para a cirurgia. Ainda na avaliação pré-operatória do paciente para a cirurgia de ponte de safena, de revascularização do miocárdio, nós solicitamos outros exames que avaliam a função renal, os eletrólitos do sangue, a albumina sérica. Por quê? É importante porque a função renal no paciente operado ela é um determinante de mortalidade também. O que quer dizer? Um paciente que tem uma insuficiência renal ou uma função do seu rim limítrofe, ele pode ter até a técnica cirúrgica alterada. Porque na cirurgia de grande porte, uma cirurgia de alta complexidade, como a cirurgia de ponte de safena, o organismo todo é exigido para a recuperação desse procedimento. E o rim é um dos órgãos que é bastante exigido para filtrar a quantidade de sangue, a resposta às medicações, aos antibióticos, a tudo mais. Importantíssimo, então, nós temos a função renal e a avaliação dessa parte para a cirurgia ser bem sucedida e diminuir ao máximo os riscos dessa cirurgia. Os eletrólitos, a quantidade de potássio, a quantidade de sódio, isso também é muito importante. E a albumina? O que a albumina significa? A albumina é um marcador de nutrição, é um marcador de saúde, um marcador de como está esse corpo, esse organismo para enfrentar a cirurgia. Um paciente com albumina baixa é um paciente também de maior risco. E quando isso acontece, temos que interferir na parte nutricional, melhorar a nutrição desse paciente para o procedimento. Completando a avaliação pré-operatória, com esses exames que nós falamos, este paciente, após indicado o procedimento, avaliado esses exames, será encaminhado para uma avaliação anestésica e o seu risco anestésico quantificado. Após isso, nós vamos passar para o procedimento cirúrgico, como acontece uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. Normalmente, esse paciente interna um dia antes do procedimento para o preparo para a cirurgia. Esse preparo consiste no quê? Normalmente na repetição dos exames de rotina, eletro, raio-x e exames de sangue. O preparo anestésico,
a orientação de como irá se proceder, que esse paciente, qual horário que ele irá para o bloco cirúrgico, a realização da tricotomia, que é a retirada dos pelos da superfície que será abordada. E esse paciente será encaminhado então para o bloco anestésico. Uma pergunta frequente dos pacientes: doutor, e como fica a minha ansiedade? Como que eu vou ficar essa noite antes da cirurgia? Nós temos trabalhos que mostram que os sedativos, os ansiolíticos utilizados no dia anterior à cirurgia, ele aumentam muito o delírio no pós-operatório. Então, ao acordar da anestesia, esse paciente ele está mais sujeito a ter complicação com o delírio. Então, nós não utilizamos medicações ansiolíticas pré-operatórias por esse motivo, por vários estudos comprovando que não é benéfico. O paciente terá que lidar com o seu lado emocional para ser encaminhado ao centro cirúrgico. Uma vez esse paciente recebido no bloco cirúrgico, na sala de cirurgia, ele vai ser monitorizado, onde nós vamos colocar a monitorização do batimento cardíaco, da oxigenação do sangue, da temperatura, da frequência respiratória, da atividade cerebral. E esse começo da cirurgia vai levar em média em torno de 1 hora aproximadamente, simplesmente para esse paciente ser anestesiado com segurança. Imagine que essa pessoa tem uma artéria grave do coração e ela pode sofrer um infarto. Para nós termos uma anestesia com segurança, para mantermos um risco cirúrgico de 1 a 2%, nós temos um preparo para essa anestesia. São normalmente anestesistas muito bem treinados e que só fazem cirurgia cardiovascular. Esses anestesistas, eles então vão funcionar uma veia, 2 veias, vão funcionar uma artéria, onde nós vamos manter a pressão arterial no monitor o tempo todo. Nós vamos saber a pressão todo o tempo da cirurgia, no transoperatório e no pós-operatório, com um catéter direto na artéria do braço, onde mede a pressão instante a instante. A cirurgia então acontece assim que esse paciente é anestesiado. Não vai sentir dor, ele vai ter completamente abolido todos os seus sinais de dor e não vai sentir nada. E também não vai lembrar. Essa outra pergunta muito interessante. Doutor, eu vou lembrar da cirurgia? Não, não vai lembrar, nem do momento anterior à cirurgia. As medicações anestésicas fazem isso. As cirurgias de ponte de safena podem acontecer de 2 modos: com o coração batendo, que nós chamamos de cirurgia cardíaca sem circulação extracorpórea, e com o coração parado. As 2 modalidades têm suas indicações, mas nós utilizamos mais a cirurgia com o coração parado. Por quê? Porque os estudos mostram que esse tipo de procedimento é melhor a longo prazo, com maior permeabilidade, ou seja, os enxertos, as veias se mantêm abertas por mais tempo nas cirurgias feitas com o coração parado. Mas existem casos onde é necessário e imprescindível a cirurgia com o coração batendo. A cirurgia se finda, ela acaba então após cerca de 3 a 4 horas do momento que o doente já está anestesiado. Acabando a cirurgia, esse doente vai ser encaminhado à UTI para sua segurança. Toda cirurgia de ponte de safena, o paciente, após o procedimento, vai ficar na UTI em média 24 a 48 horas, onde vai estar monitorizado, onde vai ser contabilizado a função do seu rim, com o quanto que ele vai urinar, vai ser controlada a sua pressão, vai ser controlada a sua respiração. Isso tudo por quê? Para a segurança do procedimento. Após esse período de 48 horas, nós iniciamos a retirada de dispositivos. Então nós vamos retirar acessos venosos, os drenos, a sonda da bexiga, o respirador, o catéter, e vamos desinvadir este paciente para que ele então possa receber a alta para o quarto. É muito importante a fisioterapia, a mobilização nesse período.
E nós insistimos então que esse paciente, chegando no quarto, ele não vai ser um paciente que vai ficar acamado. Esse é um mito que muitos têm da cirurgia cardiovascular. Após a cirurgia, não pode se mexer, e não é assim. Nós precisamos que esse paciente se mobilize, que ele saia do leito, então ele já pode levantar com auxílio, com orientação, já pode ir ao banheiro, já pode tomar seu banho, para que quanto antes ele possa encerrar esse período hospitalar e possa ir para casa, continuar a sua reabilitação. Esperamos com esse vídeo ter tirado algumas dúvidas. Nós sabemos que não vai acabar com todas elas, porque cada pessoa é individual e tem suas dúvidas, mas preste atenção ao seu coração. As doenças cardíacas, o infarto, a angina, não é simples de a gente descobrir. Muitas vezes isso passa despercebido, como uma dor de estômago, como uma dor no queixo. E se você tem fatores de risco, se você tem mais de 40 anos, então procure seu cardiologista para fazer uma avaliação e não correr uma surpresa de repente estar prestes a fazer uma cirurgia de ponte de safena. Previna-se e cuide-se. Estamos aqui para melhor atendê-los.